Você já reparou como alguns homens entram em um ambiente e, sem esforço algum, parecem deslocar o ar ao redor deles? Não é algo que eles façam conscientemente. Não é postura treinada, nem frase ensaiada. É presença. É uma sensação silenciosa que antecede qualquer palavra. As pessoas sentem antes de entender, e as mulheres percebem isso de forma quase imediata. Essa força tem um nome, embora poucos saibam defini-la corretamente. Aura. A maioria dos homens acredita que aura é carisma, confiança ou habilidade social. Mas isso é só a superfície. Aura não é algo que você veste quando sai de casa. Não é um papel que você interpreta. Aura é consequência direta do nível de domínio que você tem sobre si mesmo. É o reflexo externo de um estado interno sólido, estável e coerente. Existe uma razão pela qual tantos homens tentam parecer confiantes e, ainda assim, transmitem insegurança. Eles focam no comportamento, mas ignoram a fonte. Tentam ajustar o que é visível sem tocar no que realmente sustenta tudo. Aura não nasce do que você diz. Nasce do que você sustenta internamente quando está em silêncio. Aqui está a verdade que raramente é dita de forma clara. A sua aura é moldada pela maneira como você lida com a sua tensão interna. Todo homem carrega uma carga constante de energia, desejo, ambição, impulso, frustração, instinto. Essa energia nunca desaparece. Ela só muda de forma. Quando não é compreendida, ela se manifesta como ansiedade, pressa, carência ou agressividade disfarçada. Quando é dominada, ela se transforma em presença magnética. O erro mais comum é acreditar que basta suprimir impulsos ou fingir autocontrole. Isso não gera força, gera rigidez. Energia reprimida não some, ela vaza. E quando vaza, o corpo entrega. No olhar inquieto, na postura desalinhada, na fala acelerada. Pessoas percebem isso mesmo sem saber explicar. Dominar a aura começa com aprender a sustentar a atenção sem perder o centro. Não se trata de eliminar a energia, mas de organizá-la, de transformar caos interno em estrutura. Quando essa organização acontece, algo muda automaticamente. Você não precisa se impor, você não precisa provar nada. A presença surge como consequência natural. O primeiro pilar desse processo é o ancoramento da tensão interna. Sempre que a energia sobe, seja em forma de desejo, excitação, raiva ou inquietação, o impulso natural é tentar expulsá-la ou agir sobre ela imediatamente. Esse reflexo enfraquece o controle. O caminho correto é o oposto. É trazer a energia para dentro do corpo e fixá-la em uma base sólida. Esse ancoramento começa no baixo abdômen. É ali que a energia vital deve ser estabilizada. Ao invés de deixá-la subir de forma desordenada, você direciona a atenção para essa região e cria uma sensação de peso interno. Em seguida, ativa de forma sutil as pernas e os pés, como se estivesse se conectando ao chão. Não é uma tensão exagerada, é firmeza silenciosa. Quando esse ajuste acontece, o corpo responde sozinho. A respiração desacelera. O peito se abre sem esforço. A coluna se alinha. O olhar se torna mais firme e presente. Não porque você forçou postura, mas porque o corpo reconheceu estabilidade interna. Esse estado altera completamente a forma como o sistema nervoso opera. Situações que antes geravam ansiedade passam a ser processadas com calma. Pressão externa deixa de provocar reatividade, e isso é percebido instantaneamente pelas pessoas ao redor. Calma sob pressão é um dos sinais mais claros de força real. É importante entender que esse processo não é mental. Não é visualização vazia nem afirmação positiva. É físico, corporal, energético. É treino de percepção e controle interno. Quanto mais você pratica, mais natural se torna. Em pouco tempo, esse estado deixa de ser algo que você ativa e passa a ser o seu padrão. A aura começa a se formar exatamente aqui. Não no que você mostra, mas no que você sustenta. Antes de qualquer técnica social, antes de qualquer ajuste externo, existe essa base silenciosa. Sem ela, todo o resto é frágil. Com ela,
cada detalhe ganha peso. Depois que a tensão interna está ancorada, algo importante acontece. A energia deixa de ser dispersa e começa a se organizar. É aqui que muitos homens param, achando que já fizeram o suficiente. Mas esse é apenas o começo. A diferença entre um homem estável e um homem magnético está em como essa energia organizada é refinada e expressa de forma silenciosa. O próximo nível é o controle da respiração. Não como técnica de relaxamento, mas como ferramenta de comando interno. A respiração revela o estado real de um homem. Quando ela é curta, irregular ou acelerada, o corpo denuncia inquietação. Quando é profunda, ritmada e controlada, comunica domínio. E isso acontece antes de qualquer palavra. Existe um ciclo respiratório específico que cria esse estado de autoridade calma. A inspiração acontece pelo nariz, de forma controlada, por 4 segundos. Em seguida, o ar é mantido por 7 segundos. Essa retenção não é forçada, é estável. Depois, a expiração acontece lentamente pela boca por 8 segundos. Durante a expiração, a atenção desce, como se o corpo estivesse se tornando mais pesado e mais presente. Esse padrão tem um efeito direto no sistema nervoso. Ele reduz ruído mental, diminui impulsividade e cria uma sensação interna de espaço. A mente para de correr. O corpo assume o comando. Quando isso se torna hábito, você passa a carregar esse estado para qualquer ambiente. Conversas difíceis, ambientes sociais, situações de pressão. Tudo muda. Com a respiração sob controle, o silêncio ganha outro significado. A maioria das pessoas tem medo do silêncio porque ele expõe insegurança. Homens com presença usam o silêncio como ferramenta. Eles não preenchem cada espaço com palavras. Eles sabem quando falar e quando não falar. Essa escolha cria peso. A pausa certa, no momento certo, reorganiza completamente a dinâmica de uma conversa. Quando você pausa antes de dizer algo importante, cria antecipação. Quando pausa depois de uma afirmação, cria impacto. O silêncio deixa de ser ausência e passa a ser comando. As pessoas ajustam o comportamento automaticamente. Esse domínio do silêncio se reflete também no rosto. É aqui que entram as microexpressões, pequenos sinais que revelam controle interno e consciência. Um leve levantar de sobrancelha, um meio sorriso quase imperceptível, um piscar lento acompanhado de um olhar firme. Nada exagerado, nada forçado. Esses microsinais comunicam algo muito específico. Confiança sem ansiedade, força sem agressividade, controle sem rigidez. O cérebro humano capta isso de forma instantânea. Não é racional, é instintivo. As mulheres, em especial, respondem a esses sinais de maneira profunda, porque eles indicam segurança e estabilidade emocional. É importante entender que microexpressões não são truques para manipular. Quando feitas sem base interna, parecem falsas. Quando nascem de um estado real de domínio, surgem naturalmente. Por isso, o treino não é para fingir, mas para remover excessos. Quanto menos ruído interno, mais claros os sinais externos. Outro ponto essencial é o olhar. Não é encarar, não é desviar, é sustentar. Um olhar presente, calmo, que não busca aprovação nem confronto. Esse tipo de olhar cria conexão imediata. Ele comunica a atenção total sem ansiedade. É raro, e exatamente por isso chama a atenção. Quando respiração, silêncio e microsinais se alinham, algo começa a acontecer. Sua presença passa a ocupar espaço, não de forma invasiva, mas consistente. Você não precisa se mover muito. Não precisa gesticular demais. O corpo entra em um estado de economia de movimento. Cada gesto tem propósito. Cada palavra tem peso. Esse estado prepara o terreno para algo ainda mais avançado. A capacidade de permanecer completamente parado por fora, enquanto mantém intensidade por dentro. É o que diferencia um homem que se mistura ao ambiente de um homem que define o ambiente. Esse ponto marca a transição entre controle interno e projeção externa. A partir daqui, a aura deixa de ser apenas sentida de perto e passa a ser percebida à distância.
e isso exige um nível ainda mais refinado de consciência corporal e emocional. Quando o controle interno está estabelecido e os sinais externos se alinham, você entra em um território que poucos homens alcançam conscientemente. É aqui que a aura deixa de ser apenas estabilidade e passa a se tornar campo de influência. Não porque você faz algo visível, mas porque você sustenta algo invisível. Esse estado é conhecido como imobilidade dinâmica. Parece contraditório, mas é simples de entender quando sentido no corpo. Por fora, você está calmo, quase imóvel. Por dentro, existe prontidão, energia comprimida, potencial ativo, como uma mola tensionada que não precisa se mover para ser percebida. A maioria dos homens erra tentando imitar isso através de postura exagerada, peito estufado ou rigidez corporal. Isso cria o efeito oposto. Repulsa. A imobilidade dinâmica não é rigidez, é disponibilidade. O corpo está relaxado, mas alerta. Solto, mas presente. Quando você entra em um ambiente nesse estado, algo muda imediatamente. As pessoas ajustam o comportamento sem perceber. Conversas diminuem o ritmo. Olhares se voltam. Não por curiosidade explícita, mas porque sua presença cria um ponto de referência. Você não compete por atenção. Você se torna o eixo. Esse fenômeno não é místico, é biológico. O corpo humano emite sinais constantes através do batimento cardíaco, da respiração, da tensão muscular e de micromovimentos. Quando esses sinais entram em coerência, eles formam um padrão estável. Outros corpos captam isso de forma inconsciente. Aqui entra a projeção de presença. Não no sentido de empurrar energia para fora, mas de não bloquear o que já está aí. Quando você para de vazar ansiedade, pressa e intenção excessiva, a energia interna naturalmente se expande. O espaço ao seu redor parece mais denso, mais silencioso. Um dos erros mais comuns é tentar fazer algo para ser notado. Falar mais alto, gesticular mais, se mover mais. Tudo isso dilui a aura. Homens magnéticos fazem o oposto. Eles reduzem o excesso. Cada movimento é mínimo. Cada gesto é funcional. O corpo entra em economia de energia. Esse refinamento cria o que pode ser chamado de presença limpa. Sem ruído, sem urgência, sem necessidade de provar nada. E isso é extremamente raro, porque exige conforto com o próprio silêncio. Outro elemento essencial nesse estágio é a regulação emocional profunda. A aura não se sustenta quando o emocional oscila demais. Reatividade mata a presença. Quanto mais você reage automaticamente ao ambiente, menos controle você demonstra. O treino aqui é simples, mas exige disciplina. Sentir a emoção sem agir sobre ela imediatamente. Raiva, desejo, empolgação, frustração. Tudo isso pode existir. O diferencial é não se tornar escravo dessas respostas. Quando você observa antes de reagir, cria espaço interno. Esse espaço se traduz externamente como maturidade e autocontrole. Esse autocontrole não é frieza, é clareza. Pessoas sentem quando estão diante de alguém que não se perde emocionalmente. Isso gera segurança. E segurança é um dos pilares da atração. A partir desse ponto, sua presença começa a influenciar o clima emocional ao redor. Ambientes tensos ficam mais estáveis. Conversas confusas se organizam. Pessoas inseguras se sentem mais à vontade. Isso não acontece porque você tenta ajudar, mas porque seu estado interno regula o ambiente. Esse é um dos segredos menos falados da aura masculina. Ela não cresce apenas pelo que você sente, mas pelo efeito que você causa nos outros. Homens com aura forte elevam o nível emocional do espaço, não drenam, não disputam, não sugam atenção. E isso exige algo fundamental: consistência. Não adianta acessar esse estado uma vez e depois voltar ao padrão antigo. A aura é construída no dia a dia, na forma como você anda, como senta, como escuta, como responde ao inesperado. Cada pequeno ajuste soma. Cada momento de presença consciente reforça o padrão. Com o tempo, esse estado deixa de ser esforço e passa a ser identidade. As pessoas não sabem explicar por que se sentem atraídas ou respeitam. Elas apenas sentem.
Esse estágio prepara o terreno para o último nível, onde a aura deixa de ser apenas presença e se torna mistério, onde o que você não mostra passa a ser tão importante quanto o que você mostra. É aqui que a atração se consolida. Depois que a presença está sólida, ancorada e projetada, existe um último nível que separa homens respeitados de homens verdadeiramente inesquecíveis. Esse nível não tem a ver com fazer mais, tem a ver com revelar menos. Aqui, a aura deixa de ser apenas energia estável e passa a ser mistério. A maioria dos homens acredita que precisa mostrar tudo. Opiniões, intenções, emoções, disponibilidade. Eles se entregam rápido demais, falam demais, explicam demais. Isso enfraquece a aura. Presença excessivamente exposta perde valor. O que atrai não é a transparência total, mas a profundidade percebida. Homens com aura forte entendem algo simples. O que não é totalmente acessível se torna valioso. Não por jogo, mas por natureza. O mistério não é esconder quem você é não se derramar sem necessidade, é manter camadas. Esse princípio se manifesta na forma como você se faz presente e, principalmente, na forma como você se ausenta. A ausência consciente é uma das ferramentas mais poderosas da atração masculina. Não desaparecer por insegurança, mas escolher quando não estar disponível. Escolher quando sair do foco. Isso cria espaço, e espaço gera curiosidade. Quando você não responde imediatamente a tudo, quando não busca atenção constante, quando não tenta sustentar a interação a qualquer custo, algo acontece. As pessoas começam a pensar em você na sua ausência. A aura continua atuando, mesmo quando você não está presente. Isso só funciona quando a base está sólida. Ausência sem presença vira desinteresse. Mas presença forte combinada com ausência estratégica cria magnetismo. Você deixa uma marca emocional, um eco. Outro ponto essencial nesse estágio é a coerência. Tudo o que foi construído antes precisa permanecer alinhado. Respiração, postura, silêncio, olhar, controle emocional. Se uma peça quebra, o efeito diminui. Aura não tolera contradição interna. Quanto mais coerente você é, mais previsível você se torna para si mesmo e mais enigmático você se torna para os outros. Aqui o corpo entra em um estado de economia absoluta. Você se move pouco, fala quando necessário, escuta mais do que responde, observa mais do que reage. Isso não é passividade, é domínio. Homens que alcançam esse nível não precisam disputar atenção. Eles se tornam referência. Não precisam convencer. Eles sustentam. E essa sustentação cria algo raro no mundo moderno: tranquilidade masculina. Essa tranquilidade é profundamente atraente porque é escassa. A maioria vive agitada, ansiosa, reativa. Um homem calmo, centrado e seletivo se destaca automaticamente. Não por esforço, mas por contraste. Quando tudo isso se integra, sua aura deixa de ser algo que você ativa. Ela se torna quem você é. O corpo aprende, a mente silencia, a energia se organiza e o mundo responde. Esse não é um caminho rápido, não é um truque, é prática diária. É consciência aplicada ao corpo, à respiração, às emoções e ao silêncio. Mas quem percorre esse caminho não volta atrás, porque percebe algo fundamental. Não é sobre atrair mulheres, é sobre se tornar um homem inteiro. E a atração vem como consequência. Se você chegou até aqui, deixe uma coroa nos comentários. Quero ver quantos realmente vão até o fim, assim como nesta prática. Obrigado por assistir. Se cuide e mantenha-se firme.